seus braços neste momento. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Mas eu tenho algo a oferecer a você nessa noite. Em nome de um Deus que é grande, que é acima de todo poder, que é acima de toda honra e toda glória. Eu quero que você neste momento feche os seus olhos e diga palavras para esse Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos, te adoramos. Deixa a presença dos céus inundar este lugar nessa noite. Deixa a presença de Deus inundar este lugar nessa noite. Ei, ei, ei. Vamos começar essa noite, por favor. Do beat, por favor, aqui.
Por causa do teu nome,
E hoje, quando eu estava descendo aqui para a igreja, um pouco mais cedo, e eu estava com o coração um pouco aflito, sabe? Tudo isso é muito grande. E a gente é pequeno. A gente é pequeno. E quando eu sou esse tipo de máquinas aqui, eu sinto uma responsabilidade tão grande, porque o que está embaixo não é qualquer coisa. São pessoas, e é aquilo que fez com que Cristo morresse. Se você está aqui, você é filho da obra de Cristo. E meu coração estava apertado aqui. E eu liguei o CD no carro. E estava tocando essa canção. Eu comecei a dizer, Senhor, todas as minhas lutas, todas as minhas incertezas, os meus medos, as minhas frustrações, as minhas vitórias, os meus acertos, as minhas derrotas, tudo isso. Todas as bênçãos recebidas, tudo isso que vocês estão vendo aqui, sabe? Não tem a ver com a gente. Você pode sentar um pouquinho nisso. Tudo isso não tem a ver com a gente. Mas tem a ver com Deus grande. Quando eu falo desse Deus, meu coração responde, porque é Ele que faz tudo isso. Vamos para quem está do seu lado, né? Essa é a igreja do Senhor. Esse é o corpo de Cristo, essa é a igreja que vai lá nos céus. Um dia Deus transformou a nossa vida. Ah, cara, você mostrou esse esquema ali, ó. Esse aqui, ó. Oi? Tudo lá no auxiliar, não é isso? É isso, cara, esse esquema é muito legal. Faça o som melhor. Sabe, eu ficava pensando, será que o som vai funcionar? Será que nós estamos usando uma tecnologia que o senhor conhece bem, de sample? E eu ficava pensando, será que a gente vai conseguir aceitar esse negócio? Mas a gente entendeu que a presença do Espírito Santo é que nos capacita a fazer aquilo que a gente pensa que é pequeno. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz assim, quando eu penso que sou fraco, Um degrauzinho ali, é verdade. Nós vamos ser. Faz uma canção, mas essa talvez seja a canção que mais mexeu comigo nesse CD. Eu não vou falar porque estou falando demais.
assim no seu coração neste momento. Uma canção que a gente vai cantar agora. Mas eu acho que ninguém vai ficar parado, sentado, ninguém no seu lugar. Cadê o pessoal do ocidental? Tá aqui? Cadê? Essa galera de Deus eu quero chamar eles aqui pra frente, vem cá. Vou deixar vocês adivinhar. Qual que é a música que a gente vai cantar agora? Toda a terra.
Deus, toda a terra dirá, tu és Deus, todo olho verá, tu és Deus, Aleluia. Eu quero chamar uma pessoa muito especial aqui neste momento. Quero chamar Cleiton Lee, da Disco Praise, que está aqui com a gente hoje. Meu amigo Cleiton. Vamos aplaudir o Senhor para a vida dele, gente. Aleluias. É um grande prazer para nós ter a sua participação aqui. Tudo bem, gente, aleluia. Quem está sendo abençoado aí, diga aleluia. Aleluia. Fiquei muito feliz quando o Cleiton disse que poderia participar aqui com a gente, né? Então, o ministro de Deus tem abençoado essa nação. E nós vamos cantar uma canção junto, que é a minha, e depois nós vamos cantar uma canção dele, uma canção que eu amo muito, e é uma honra para mim também.
pais. Que venha o teu reino sobre nós. 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 Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos fazer junto hoje, vamos. Feche os olhos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita a tua vontade. Se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Contigo, meu Deus. Fala com Deus, aleluia. Mas eu estou muito feliz de estar hoje aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton, eu faço parte de um ministério chamado School Praise. E a gente, quando o Edson me ligou, ele falou: cara, você pode ir lá? Eu falei: claro que eu posso, ficar através do meu amigão aqui do Christian aqui, que passou o recado. E eu falei: cara, só tem uma coisa que pode me impedir de estar lá no sábado, e é o seguinte: se a School Praise marcar algum evento nesse dia. E aí, gente, pela primeira vez eu fiz oração contrária, gente, para não marcar mais. Nunca eu fiz oração contrária na minha vida, mas dessa vez eu fiz porque o pessoal me ligar e falar assim: olha, nesse dia a gente vai tocar. Aí eu falei: rapaz, eu acho que a gente não vai tocar não. Por quê? Não, eu estou sentindo que a gente vai tocar não. E comecei a orar. E ontem a gente estava tocando em Alta Floresta, lá no interior do Mato Grosso. E para estar hoje com vocês aqui, eu estou viajando hoje desde 6 horas da manhã para conseguir chegar aqui, gente. Glória a Deus. Saí direto do aeroporto, mas Deus fez eu chegar. Glória a Deus, amém? A glória do Senhor. Pode aplaudir mais forte ao Senhor. Não marcou nada para a glória de Jesus. Daqui a pouco a gente vai estar indo para São Paulo para adorar lá. Mas esse momento estava escrito no céu, estava separado para que todos nós estivéssemos aqui, reunidos para adorar o nome santo do Senhor. Você crê nessas coisas? Diga amém. Você crê que Deus pode reunir pessoas dos 4 cantos para adorar? Diga amém.
Amém? Então olha para quem está do lado e fala assim, então faça esse momento valer a pena, meu irmão. Fala assim. Amém? Faça esse momento valer a pena. Diga para o Senhor Jesus de todo o coração, diga para Ele. Neste lugar, Tu és real. Totalmente. Pô, mas dá pra tu treinar ele pra precisar disso, velho. Ninguém vai saber que você fez. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Cante como se não houvesse amanhã, bem forte, diga. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia, diga, mas vai um dia. Mas vai um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu quero chamar minha amiga Ana Solange. Vem cá, vamos cantar junto. Neste lugar, Tu és vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. O Café deve estar com a vocalista, porque aqui no Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu
coração, as tuas mãos. Feche os teus olhos. Agora não peça nada, só agradeça ao Senhor em voz alta. Vamos agradecer. Abra a tua boca, pode orar mais alto, pode agradecer mais alto, igreja. Você pode mais. Isso, você pode mais. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse ministério, por essa noite linda, Pai. Por essas canções, Senhor Jesus. Pai, nós queremos que essas canções serão cantadas em Brasília, no Brasil, no mundo, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, que a novidade de vida vai alcançar as nações, Pai, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos, aleluia. Diga: a minha fonte, a teu amor, minha colheita, teu amor, minha herança, teu amor. Com as duas mãos levantadas pro Espírito Santo de Deus, lá no céu, bem forte. A minha fonte, a teu amor, salve, minha colheita, é o teu amor, minha herança, é o teu amor. Se eu brilhar, Jesus, se eu brilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa e me brilhará. Teus ouvidos ao meu mas vale dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A nossa herança, a glória de Deus, a nossa herança. Bem forte. E dê um grito de liberdade para Jesus. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado, Elvio. Gente, só eu sei o que esses dois meninos fizeram para estar aqui com a gente hoje. Elvio saiu do meio do casamento, saiu fugido, passou por baixo dos bancos e está aqui. É um grande amigo. Vocês são presente de Deus na minha vida. Muito obrigado. Deus abençoe. Que Deus continue fazendo um lindo ministério de vocês como tem feito a cada dia. Gente, sem palavras. Mais uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Aleluia. E agora, quero que você se assente. Gente, nós estamos cheios de participações lindas. Você é presente de Deus, não é verdade? Quantos estão sendo abençoados aqui hoje? Quantos? Eu quero convidar uma pessoa muito especial. Ele é um amigo de pouco tempo. Mas o dia que eu encontrei essa pessoa pela primeira vez, eu olhei para ele e falei: Deus, está vendo aquele cara lá? Eu quero ser como ele. Foi uma palavra apenas, mas tocou no fundo do meu coração. Eu quero convidar aqui com muito carinho o pastor Tiago Tomé. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Pastor, faz o que Deus colocar no seu coração. Muito obrigado por estar aqui. Sou muito grato a Deus pela expressão. Boa noite, gente. Queria ler com vocês um texto da Palavra de Deus. Depois a gente encaminhar um pouquinho nesse texto. Para mim tem tudo a ver com o que a gente está cantando hoje, o que a gente está falando, que nós estamos ouvindo. E esse texto está lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 13. Vou ler rapidamente. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de si, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar-se os pés, quanto mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dou exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O tema do CD é Tu és Deus. Mas eu acho que dentro desse tema cabe uma pergunta: quem é esse Deus que nós estamos falando hoje? Quem é esse Deus que nós estamos cantando? Quem é esse Deus que surgiu no coração da banda e que fez botar esse CD bonito que a gente está ouvindo hoje? Parece que a pergunta ela é óbvia, mas ela não é simples. Porque Deus é impossível de se definir. Deus não cabe dentro de um dogma, Deus não cabe dentro de uma caixa, Deus não cabe dentro de uma definição. Porque se eu afirmo, como nós cantamos e afirmamos, que Ele é soberano, eterno, ilimitado, não tem como eu falar que Deus é isso ou Deus é aquilo. Porque a grandeza de Deus já fala para mim e para você que a nossa mente, o nosso espírito é impossível de definirmos. E Deus sabe da nossa necessidade de conhecer. Afinal, a nossa identidade repousa nele. Não só a sua identidade como cristão, mas a identidade da humanidade repousa em Deus. E Deus, sabendo dessa necessidade na história, de que o homem pudesse vê-lo, pudesse percebê-lo, de que o homem pudesse conhecê-lo, senti-lo, ele se expressa de uma maneira muito bonita. Embora seja impossível definir quem Deus seja, Deus, ele se dá a conhecer. Deus, ele é percebido. Deus é sentido. E nós cremos na palavra de Deus, que apresenta algo muito especial sobre a pessoa de Deus. Deus, sabendo dessa necessidade, ele decide entrar na história, encarnar a história e se encarnar na história. Deus decide se revelar a mim e a você de uma maneira muito bonita, de uma maneira especial. O autor da carta aos Hebreus, ele começa a carta dizendo que Deus falou de diversas maneiras e de muitas formas no passado, mas que nos últimos dias Ele fala por meio do Filho. E a voz de Deus e a expressão exata de Deus na história, ela pode ser conhecida não por aquilo que eu acho ou pelas minhas tentativas limitadas de definir quem Ele é, mas a maneira como eu posso conhecer Deus plenamente, ver quem Ele é, senti-lo, admirá-lo, é por meio daquele que é a expressão exata do seu ser, Jesus Cristo. Se você quer conhecer Deus, se você quer saber quem Deus é, se você procura ouvir a voz de Deus,
Só tem um caminho. Ame Jesus. Ouça Jesus. Admire Jesus. Se encante por Jesus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quando a gente canta aqui, Tu és Deus, eu não estou olhando para a alma etérea. Eu estou olhando para a expressão exata do ser de Deus, Jesus Cristo encarnado na história. E sendo Ele a expressão exata do ser de Deus, como é que Ele se revela a mim e a você? Como é que Ele expressa esse amor grande, esse amor transcendente? Como é que Jesus, a expressão exata do ser de Deus, Ele se expressa na história, e Ele entra na história salvando todos? Aqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam para Ele. Como é que Ele entra nessa história? Aí nós chegamos então no texto de João. E esse texto ele é interessante, porque esse texto me faz olhar não para uma teologia ou para um pensamento que as pessoas têm erradas sobre a visão de quem é Deus, e faz olhar Deus como Ele decidiu se encarnar na história. O texto é interessante. Jesus está partindo para os seus últimos dias. Ele está preparando esse momento da ceia. E aí ele se junta com os discípulos e eles vão entrar numa casa. E essa casa deveria ter uma pessoa ali para lavar os pés, porque naquela época ninguém andava de tênis bonitinho, de meinha, ninguém andava assim. A galera andava com o pé no chão. A sandália era aquela sandália de couro. O pozão ficava grudado na canela e tal. E para se alimentar, as pessoas, elas não ficavam sentadas na mesa, bonito, que tem lá na sua casa. Se você quiser um dia me convidar para jantar lá, eu vou conhecer a sua mesa. Não era bonito como a mesa da sua casa. Era uma mesa mais baixa. As pessoas se reclinavam sobre os braços. Elas ficavam com os pés encolhidos e com a outra mão elas comiam. Agora você imagina entrar para uma refeição e você se ajoelha ali na almofadinha, você senta para comer e de repente você olha para cima e está de cara com o pé no dedo. Pescador, vivendo na beira do mar, depois de um dia de caminhada, o pé representava impureza. E em toda a casa deveria ter alguém para lavar os pés daqueles que entravam na casa, principalmente antes da refeição. Mas aparentemente aquela casa não tinha, era uma casa pobre. E essa função de um escravo que lavava os pés das pessoas que entravam na casa era uma função tão baixa que nenhum escravo judeu poderia fazer. Tinha que ser um escravo de uma outra nação. Os discípulos entram para o momento da ceia, um a um. Eles percebem que do lado da bacia de água, daquela toalha, não tem ninguém. E aí eu fico imaginando, pela minha cabeça e não pela cabeça deles, o pensamento, né? O João olha e fala assim: eu vou lavar o pé desse Pedro mal educado, grosso, mas não vou mesmo. O João olha e fala assim: eu vou lavar o pé do Judas. Que jeito, esse cara só quer se engana. O Judas pensa assim: eu vou lavar o pé do Mateus. Você está doido, cara? Não vai nunca. E eles vão entrando e vão sentando e vão se acomodando para a refeição. E aí Jesus vê aquela cena. E Jesus, quando olha aquela cena, Jesus tem uma atitude. A expressão exata do ser de Deus na história tem uma ação. Jesus se levanta da mesa. Jesus vai lá onde está a bacia e onde tem a toalha. E a Bíblia diz que Jesus não só lavou os pés dos discípulos, mas que Jesus tira a sua vestimenta, ele cinge a sua vestimenta, e agora ele põe uma outra vestimenta. Essa vestimenta que Jesus põe é a vestimenta de um escravo. A maneira como Jesus olha para aqueles homens agora não é de cima para baixo. A maneira como Deus decide se revelar na história é de um Deus que entra, encarna a missão. É de um Deus que deixa a sua roupa,
e se veste como um escravo, e se faz um escravo, e agora se ajoelha aos pés de cada um dos discípulos, para lavar os pés dos discípulos. Filipenses 2, a partir do verso 5, Paulo tem um cântico lindo, nos chamando até a mesma atitude que Cristo, que não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se fez servo, escravo, foi obediente até a morte, morte em cruz. Jesus se ajoelha, Jesus está lavando os pés dos discípulos. E aí ele chega no pé do Pedro. E o Pedro olha e fala assim: aqui você não põe a mão. Nos outros você põe a mão no pé, no meu pé você não põe não. O Pedrão tem um senso de justiça própria muito aguçado, sabe? Parece com alguns juntos. E aí Jesus olha para o Pedro e fala assim: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Sabe por que Jesus está falando isso para Pedro? Como Pedro aceitaria a vergonha da cruz, da expressão exata do ser de Deus na cruz, se ele não aceitava que Jesus lavasse os seus pés? E aí o Pedro fala: então lava o meu pé, lava o corpo, lava a cruz, Jesus. Está aqui, né? Aí Jesus fala: não, Pedro, você não entendeu nada. Vamos lá. E Jesus lava os pés, volta para a bacia, tira a toalha que descia pela sua perna direita, onde ele enxugava os pés dos discípulos, ajoelhava no chão, põe a sua roupa e volta para o seu lugar. Aí Jesus fala assim: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês perceberam o que eu fiz? E eu imagino aquele silêncio mortal dentro da sala. E aí um responde: sim, nós entendemos. Aí eles falam assim: vocês me chamam mestre e Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Mas agora Jesus inverte a sentença. Ele fala assim: eu sendo Senhor e mestre, lhes dei um exemplo, para que assim como eu, vocês façam. Para que assim como eu, vocês lavem os pés uns dos outros. Lavar o pé de Jesus é fácil, gente. A gente cantou: tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. A gente está ajoelhado aqui lavando os pés de Deus. Mas você quer saber como o mundo vai conhecer, como cantaram aqui, mas um dia virá e todo olho verá que tu és Deus? É quando a igreja, que é corpo da expressão exata do ser de Deus na história, ouvir a voz desse Cristo e responder à voz desse Cristo, lavando os pés uns dos outros, lavando o pé de gente que precisa conhecer o sacrifício desse Deus que se revela na história. É por isso que o mesmo João, lá no começo do Evangelho, ele fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito podia ser feito. Aí fala que ele é a luz dos homens, segue falando. Mas quando ele chega no verso 14 do capítulo 1, ele fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O João não fala que tu és Deus quando ele olha para essa definição que a teologia não consegue dar sobre quem é Deus. Ele fala: ele é o Verbo, ele é a luz, ele é o poder, ele é tudo. Mas quando João fala assim: eu vi a glória de Deus, é quando ele vê o Cristo encarnado, é quando ele vê o Cristo se ajoelhando aos pés dos discípulos para lavar os pés, é quando ele vê Jesus carregando a cruz, sendo crucificado na cruz e falando: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. É nesse momento que João fala: eu vi a glória de Deus quando ele se encarnou. Terminando, mesmo João fala
conversa que Jesus tem com o Pai, lá no capítulo 17. Quando Jesus ora, fala assim: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, Deus enviou ao mundo. Mas no capítulo 21, no verso 21, o que era uma conversa de Jesus com o Pai, agora ele olha para os discípulos e fala assim: assim como eu fui enviado, eu os envio ao mundo. Tiago, que conexão tem isso com tudo aquilo que a gente está falando? Esse lance. Mas um dia virá, e todo olho verá que tu és Deus. Não é só um dia glorioso quando Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. Esse chamado é para hoje. E esse chamado é para a igreja. Porque Paulo vai em Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18, ele vai falar que nós somos embaixadores de Deus. Que Ele exorta por nosso intermédio. E que nós somos ministros da reconciliação. Da reconciliação de quê? Da expressão exata do ser de Deus com a humanidade. Então, meu irmão, você veio aqui hoje para ouvir boa música, para louvar a Deus. E tá bom. Mas esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma missão nesse mundo. E a missão dele é que pessoas se rendam aos seus pés. E Ele vai fazer isso no meio de uma igreja que olha para a expressão exata do seu ser na história, que é Jesus Cristo. E fala o seguinte: o jeito de alcançar as pessoas é me ajoelhando, me fazendo servo, escravo, lavando os pés uns dos outros. O jeito dele se revelar na história é de gente que responde aquilo que Paulo fala lá em Gálatas 2:20, já não sei o que vive, mas Cristo vive. Então, se você louva, se você levantou a mão aqui, eu vou falar assim: tu és Deus. Se você reconhece que Jesus é a expressão exata do ser de Deus na história, o próximo passo para você é responder ao chamado da expressão exata do ser de Deus na história, lavando os pés uns dos outros, sendo servo um do outro, glorificando a Deus na história com uma vida de humildade, de imagem, semelhança e identidade com Jesus Cristo. Esse é o chamado. Essa é a vocação de Deus para você, que fala: tu és Deus. Você quer saber, quer conhecer Deus, quer saber como é que Ele se revela, você quer saber como é que Ele vai alcançar outros, como é que todo dia, um dia toda a nação virá aqui a Deus. Você quer saber como é que isso vai acontecer? Vai acontecer quando você responder ao chamado dele: lave os pés uns dos outros, seja servo, sirva, manifeste Deus na história. Você é ministro da reconciliação. Feche o olho. Você de orar. Pai, o Senhor poderia ter se revelado na história de tantas formas, mas o Senhor decidiu se revelar como um cordeiro, o cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi sacrificado. O Senhor decidiu se revelar
como um escravo quando se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Pai, livra de nós a tentação de queremos ser algo que o Senhor nunca foi, que o Senhor não nos chama a ser. Que os nossos olhos não só contemplem o Verbo que criou todas as coisas, o leão, mas que os nossos olhos contemplem o Cordeiro como tendo sido morto, como diz em Apocalipse 5. E esse Cordeiro é que pode abrir o livro, é que pode dar sentido à nossa vida. Que aqueles que estão aqui, Pai, possam ver-te plenamente em Jesus Cristo. Que amem o teu Filho, que glorifiquem o teu Filho, que se encantem pelo teu Filho. Mas mais do que isso, que sejam discípulos obedientes. Se você responde a isso e quer falar assim: Deus, eu quero ser parte dessa história, ministro da reconciliação, manifestar o Senhor na história, falando que Tu és Deus, mostrar Jesus Cristo a outros. Eu quero que essa disposição para lavar os pés entre em mim e tome conta, e que isso seja poder para seguir o Senhor. Quero ser como Cristo. Meu irmão, se você está disposto a fazer isso, eu vou pedir para você ficar em pé. Mas levanta se você estiver disposto a falar assim: Senhor, eu quero. Eu quero olhar. Quero seguir. Quero caminhar com as pessoas exatas dos seus dois na história. Eu quero aprender com aquele que se ajoelhou, revelando que não há maior glória do que no Cristo, que se entregou a Deus, que ajoelhou, que me salvou. Vai sobre todos esses irmãos de perto. E a minha oração é que Teu Santo Espírito se levante com beleza, com graça, com poder, transformando a mim num desses discípulos que ouve a voz do Senhor e Mestre, e que expressa esse Senhor e Mestre, que expressa esse Tu és Deus, que expressa Jesus Cristo na história, no meio dos seus. Abençoa a vida de cada um. Que o Senhor os guie, que haja humildade, que haja disposição em se ajoelhar e servir o outro como expressão maior da transformação e da salvação que o Senhor nos deu na cruz. E que assim o teu povo seja conhecido, não como o povo que reivindica tudo para si, mas o povo que serve e que revela o Senhor na história no meio dos seus. No nome dele, que nos salvou, que nos resgatou, que nos amou. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus que pregamos, o Deus que falamos. Eu quero convidar mais uma pessoa super especial. É muito, muito grande, mas tem uma voz maravilhosa. Quero chamar aqui Bequinha, Bequinha Costa. Vamos aplaudir esse homem da tela. Aleluias. Você se assente um pouquinho. Falando
desse Deus que escolheu o dono de toda a glória se manifestar como servo, nascendo em uma manjedoura. Deus me deu uma canção há um tempo atrás. Hoje eu quero cantar essa canção aqui com a Beca, uma canção muito especial. Ela diz: eu não quero viver longe de ti, eu não quero estar nas alturas, me basta estar aos teus pés. Eu não quero grandes presentes, apenas o teu coração, porque o que valerá ganhar o mundo todo e perder a tua essência.